Fala pessoal, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre equipamentos, dessa vez uma lista com os melhores equipamentos que eu adquiri no ano de 2022. Não são os equipamentos que eu usei, porque eu gosto de tudo que eu uso e seria uma lista muito extensa aqui, mas os equipamentos que eu adquiri em 2022. Não é um review técnico, eu não vou entrar em detalhes técnicos, não é um tutorial também, mas eu só vou explicar para vocês por que eu escolhi esses equipamentos e para que eu uso cada um deles, por que eles são tão úteis e tão importantes aqui no meu setup da agência e da produtora. Lembrando que essa não é uma lista em ordem crescente, eu não estou começando do melhor para o pior ou vice-versa. É uma lista aleatória, a ordem que eu falar aqui não é uma ordem de importância. E o primeiro equipamento que eu quero falar para vocês é esse aqui que está me auxiliando, que é o notebook Dell G15. Eu vou deixar as configurações dele aqui na tela, mas o principal aqui também não são as configurações, mas sim a praticidade que ele me entrega. O grande problema que eu tinha é que o único computador que eu tinha parrudo o suficiente para editar vídeos pesados, para rodar os arquivos da GH5 em 4K, ou aqui, por exemplo, nesse vídeo que eu estou gravando em 4K 10 bits, que é super pesado, era no meu computador da agência, que está ali atrás, inclusive esse aqui que está rodando a imagem na televisão também. E aí todas as vezes que eu precisava fazer alguma coisa fora de hora, feriado, final de semana, editar um casamento no sábado, por exemplo, ou ficar até mais tarde editando um vídeo, eu tinha que vir para o escritório, então não é nada prático. Várias vezes eu saí daqui de madrugada, às vezes de carro, às vezes de bicicleta, para ir para casa, então não era nada prático. Agora eu tenho uma ferramenta muito poderosa que eu consigo usar em casa para edição dos meus vídeos, isso facilitou demais. Fora que nas lives também eu tinha que carregar aquele computador, então ele é muito grande, ele é excelente, roda super bem, tem muitas entradas USB, para live é muito bom, diferente do notebook que tem só 3, e se eu quiser aumentar eu preciso de um adaptador, mas ele era muito grande, tem vários cabos, então não era nada prático. Agora com o notebook ficou muito mais prático fazer lives também, e usar em situações como essa, que eu estou aqui usando ele para olhar o roteiro, para ver se eu não vou esquecer de falar nada durante o vídeo. Eu estou monitorando a minha imagem, eu já falei isso no vídeo passado, né? Exatamente agora eu estou vendo a minha imagem aqui, então eu consigo monitorar, consigo saber se eu estou em foco, saber se eu estou no centro da imagem, se está gravando, quanto tempo deu de gravação, tudo isso sem usar monitor. Até tem um monitor em cima da câmera, mas ele está virado para lá, eu só uso quando eu estou montando o cenário. Agora que já está montado e eu estou gravando, a imagem aqui no notebook é extremamente prática. E seguindo na mesma linha do notebook, outro equipamento, no plural na verdade, né? Equipamentos que fizeram diferença aqui no meu trabalho são os monitores Dell. São esses monitores que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Ao todo são 8 monitores e eu tenho outro modelo da Dell que eu uso em casa. Por que isso fez tanta diferença? A gente tinha muito problema aqui no escritório de que cada um enxergava as cores de um jeito. Então alguém fazia uma arte, mandava no grupo e aí eu ou outra pessoa achava a arte muito contrastada. Quando ia ver o monitor, tava bom. Aí passava para o celular, tava ruim. Ou quem fazia arte via certos tons de cor, mandava para a pessoa que vai publicar, né, para social media, e as cores estavam completamente diferentes. Já teve caso de sair arte com marca d'água, porque o designer que fez não enxergou a marca d'água por conta do monitor, que não tinha ali resolução suficiente, enfim. Então era um problema muito grande, todo dia a gente tinha dor de cabeça com isso, para vídeo também, com as cores ruins. Então a gente decidiu comprar monitores de qualidade e padronizar. Agora todo mundo tem um monitor aí de praticamente 24 polegadas, que é um tamanho grande, para trabalhar com conforto, monitor anti-reflexo, então se a janela estiver aberta, a luz não vai atrapalhar quem está ali trabalhando de costas. Essa padronização, além da beleza também no escritório, como vocês podem ver, foi um passo muito importante que a gente deu em 2022 falando de equipamento. O próximo item da lista não é um item novo, na verdade, provavelmente muitos de vocês que estão me ouvindo já têm esse gravador, ou já ouviram falar, ou já pretendem adquirir um, que é o gravador Zoom H1N. Por mais simples que ele seja, e mesmo que seja um gravador já um modelo antiguinho, né, já tem alguns anos que foi lançado, eu ainda não tinha. E eu também não sentia tanta necessidade, porque ou eu gravo direto na câmera e monitoro tudo pela câmera, para o vídeo já sair sincado com o áudio, ou
eu gravava num gravadorzinho mais simples da Sony, que tem algumas limitações, para vídeos longos pode ser um problema, porque vai desincronizar, mas tem uma qualidade bacana, a bateria dura bastante, os arquivos são leves, então ele me resolveu por um tempo. Só que agora, com esse gravador, eu uso para principalmente duas funções. Primeiro, para pegar o áudio da mesa de som em eventos e casamentos. Eu já fiz isso algumas vezes e eu consigo um som muito limpo, muito bom, que de outra forma eu não conseguiria, com microfones normais, microfones apontados para o palco ou algo do tipo, eu não conseguiria. E a outra forma como interface de áudio. Então nas lives eu pego o áudio da mesa de som, ele entra no gravador via P2 e sai do gravador já com o áudio digital via USB dentro do OBS, que é o programa que eu uso para fazer as lives. E aí eu consigo um controle muito bom e consigo uma qualidade de som muito boa, muito melhor do que se eu entrasse direto no computador com o cabo P2. Essas são as duas principais funções, mas eu também uso em algumas situações em que eu não posso colocar o lapela. Às vezes eu vou entrevistar uma senhorinha muito de idade e aí, sabe, a gravação já é uma dificuldade para ela e aí não colocar o lapela é mais uma dificuldade, então eu deixo sem lapela e coloco o gravador ali próximo. Ou se for um vlog que também não faz sentido eu ficar com o fio preso no corpo ali, mesmo que o lapela seja sem fio, então ele fica no bolso, mas ainda assim pode não ser muito prático, então nesses casos o gravador na mão ajuda. Ou como um áudio de backup, então eu uso o lapela como áudio principal e coloco o gravador como um áudio de backup, então nessas situações ele é muito bom. Não pretendo comprar um gravador superior, pelo menos não por enquanto, mas talvez compre outro H1N para usar em situações diferentes. Então, enquanto um está usando na mesa de som, o outro vai ficar apontado para uma das PAs, por exemplo, para ter um áudio de backup, caso dê algum pipoco na mesa, né, algum ruído venha da mesa, eu tenho ali o som que sai nas caixas. Enfim, ter esse backup é muito importante. O próximo equipamento da lista é o monopé da Benro. Eu tinha um pouquinho de preconceito com esse monopé, porque eu via algumas pessoas usando e me parecia que ele não era tão seguro, que não era tão firme, que poderia talvez deixar a câmera cair com facilidade. E realmente o monopé ele é muito mais instável do que um tripé. Se eu vou fazer uma gravação com um equipamento maior, que vai ter gente passando perto, que talvez eu precise me distanciar um pouco da câmera, com certeza o tripé e com contrapeso embaixo ainda por cima. Mas uma vez, né, que eu fui num casamento como freela, a equipe contratada levou, eu acho que uns 4 monopés. Brincando, eu acho que uns 4 monopés. Eu pensei, bom, se esse pessoal carrega tantos monopés assim, é porque é útil e porque faz diferença nas produções. E no próximo casamento que eu fiz, eu peguei um monopé emprestado e foi revolucionário. Eu mesmo não usei, porque a GH5 ela tem um sensor estabilizado muito bom mesmo. Então eu só ponho no tripé se eu for fazer uma gravação mais longa, que precisa ser mais certinha. Caso contrário, eu faço na mão mesmo e já tem um resultado de estabilização sensacional. Mas a minha equipe, que utiliza outros modelos de câmera que não são com sensor estabilizado, utilizam o monopé. Se você usar, por exemplo, a SL2, a Canon SL2 com a lente 85mm, na mão é impossível, vai ficar muito tremido, a imagem vai ficar inutilizável. No monopé você tem imagem estabilizada e tem movimento de câmera perfeito. E eu achei tão bom, foi tão revolucionário nas produções de evento, que eu acabei comprando 2 monopés. Então hoje eu tenho 2 aqui no estúdio, utilizo para casamentos, para outros tipos de eventos, se for fazer uma live com mais de uma câmera e essas câmeras precisarem de movimento, porque o tripé que eu uso ele não tem a cabeça hidráulica, então eu ponho a câmera ali e ela fica parada, eu não tenho como movimentar. Então se eu precisar fazer ali movimento de pan e tilt, eu vou utilizar o monopé. Próximo item. Sempre que a gente estuda iluminação e conforme a gente vai evoluindo, não só na nossa técnica e no nosso conhecimento, mas nos tipos de trabalho que a gente faz, a gente vai sentindo necessidade de luzes cada vez mais profissionais, mais fortes, com mais ajustes, enfim, com mais controle. E desde que eu comecei a agência, desde que eu comecei a trabalhar com vídeos, eu utilizava LEDs, Eu tenho um LED pequenininho da Amaran, mas que é bem forte, que é o LED que agora está fazendo a luz aqui, ó, na tela do notebook.
E eu tenho dois LEDs bastão da Yongnuo que são muito bons, tem uma potência considerável, eu uso com frequência ainda, não abandono de jeito nenhum. Com certeza é um LED que eu não vou abandonar, penso talvez até adquirir mais um futuramente. Só que em algumas situações ele não dá conta, se eu precisar de uma luz um pouco mais forte, se eu quiser uma luz para iluminar todo o ambiente ou um cenário um pouco maior, ele não dava conta. Então eu comprei um LED Godox SL60, que é muito mais forte. Mesmo sendo um LED relativamente fraco, né? É um LED custo-benefício, não é topo de linha. Ainda assim, ele tem uma potência de luz muito maior. Ele não tem RGB, ele não tem mais nenhum ajuste, ele não tem controle de temperatura de cor, mas para mim nada disso é um problema, porque eu quero essa luz para ser a minha luz principal. Se eu quiser fazer um RGB, uma luz colorida, uma luz de contra... Inclusive, eu acabei de perceber que eu esqueci de ligar a luz de contra. Eu uso uma luz de contra que eu esqueci de ligar. Pronto, agora a gente pode continuar. Eu tava estranhando que eu tô olhando para a câmera aqui, eu tô achando muito escuro o cenário, porque eu tô de frente pro estúdio, né, parede branca, e eu tô achando muito escuro. A câmera também tava no escuro. Eu achei estranho, mas nem me liguei do motivo. Bom, tá bom. Já passou um bom tempo do vídeo, não vou refazer, toco o barco assim. Junto com esse LED Godox eu também comprei uma mochila para poder carregar, porque ele é muito grande, ele é muito desengonçado, diferente dos LEDs menores que são mais práticos, se usa na bateria, né? Só que essa mochila não chegou ainda, quando chegar eu mostro para vocês. Próximo item, e é o penúltimo da nossa lista, é o softbox de 120 centímetros, que está bem aqui fazendo a minha luz principal. O LED Godox é excelente, mas ele sozinho é ruim de se utilizar, porque ele tem uma luz muito dura, lógico, né? Então a gente precisa de um modificador, um rebatedor, uma sombrinha que eu também uso, ou no caso aqui, um softbox. Então agora, com um softbox desse tamanho, eu tenho a possibilidade de ter uma luz muito mais difusa, eu consigo controlar muito melhor a luz, então eu estou usando o grid, então a luz me ilumina, mas não ilumina o fundo, e essa possibilidade de utilizar o grid eu não tinha com os LEDs. Sempre que eu queria deixar a luz do LED difusa, ou eu colocava um difusor na frente, né, do rebatedor, ou eu usava o rebatedor na parte branca para fazer a luz voltar mais suave. E isso é um problema porque a luz se espalha demais, você não tem controle nenhum. Se eu quero fazer um fundo igual esse, um pouco mais escuro, ou se eu quero fazer um fundo colorido, era muito difícil. Agora eu tenho essa possibilidade. Precisa ser um LED mais forte para usar nesses softbox grandes, principalmente porque eles comem muita luz, né? Você perde muita potência de luz. Eu tô olhando para ele tranquilamente, mas se eu tivesse com o LED direto sem o softbox, a minha pele estaria completamente estourada, o fundo estaria claro também, talvez até estourado, e eu não conseguiria nem olhar para cima porque a luz fica muito forte. Então sempre pensa nisso, se você vai usar um softbox ou qualquer outro modificador de luz, principalmente se ele for grande, e quanto maior pior é nesse sentido, mais ele vai consumir a sua luz, você vai precisar de mais potência. Se você for usar um flash também, um flash mais potente, trabalhar em cargas mais altas, essa é a contrapartida de você ter uma luz tão uniforme, tão bem distribuída, tão controlada e tão suave. E o último item dessa lista aqui, mas não menos importante, eu não vou entrar em detalhes porque eu já fiz um vídeo exclusivo sobre ele e eu vou deixar o vídeo na descrição. Inclusive até agora é o meu vídeo que teve maior número de visualizações. É a lente Sigma Art 1835, que é a lente que eu estou usando nesse momento. Ela é muito versátil, mesmo que ela tenha um zoom curto, já é suficiente para boa parte das produções. E ela é muito clara e extremamente nítida. Eu estou usando agora em 2.0 e eu tenho muita nitidez. Mesmo em 1.8 eu ainda tenho muita nitidez. O foco dela é sensacional, o anel de foco é extremamente suave, muito preciso, faz uma transição de foco muito precisa. Ela não cresce, né? Ela não se expande quando você dá o zoom, os elementos são todos internos, então não desbalanceia o gimbal. Essa lente só não é perfeita por dois motivos. Primeiro, que ela não é par focal. Então, se eu estou em 35mm e estou focado aqui no meu rosto, na barba, nos olhos, se eu abrir para 18 vai desfocar. Não é um desfoque absurdo, mas já é o suficiente para estragar a sua imagem. Em grandes aberturas, tá? Se você usar pequenas aberturas, esse efeito praticamente vai desaparecer. Mas, como eu trabalho quase sempre no limite da lente ali, 1.8, 2.5, 2.8 no máximo, dificilmente eu passo de 2.8, só quando for foto, por exemplo, durante o dia, aí eu faço às vezes em f4, ou foto de estúdio, que daí é outra configuração.
quando eu mudo de 18 para 35 ou vice-versa, o foco se perde. Isso é não vou falar que é um problema, é uma característica da lente, mas é algo um pouquinho ruim. E outra coisa é que esse zoom, né, até 35mm, ele é um pouco curto. Se fosse até os 50, até os 70, seria perfeito. Tem uma outra lente da Sigma, não vou lembrar o modelo exato, não sei se é 1870, enfim, 1670, não lembro. Vou tentar procurar e colocar aqui na tela para vocês. Ela tem esse zoom um pouco maior, só que ela tem o revés de que ela é mais escura e o f é variável. Então, quando você variar a milimetragem, você vai clarear ou escurecer a sua imagem. Isso para mim é um problema. Eu não quero ter que lidar com isso, então para mim seria ruim. São só esses dois pontos, mas no geral é uma lente sensacional. Eu não tiro ela da minha câmera. Às vezes eu testo usar outra lente. Para esse vídeo mesmo eu tentei usar a 50mm, mudei um pouco aqui a distância minha para a câmera, minha distância para o fundo, eu fui um pouco mais para trás, mas mesmo assim eu não achei legal nessa situação e voltei para 18-35. Então até quando eu tento usar outra lente eu não consigo, acabo voltando para ela. Bom pessoal, esse foi o vídeo com algumas considerações aí sobre os melhores equipamentos que eu adquiri no ano de 2022, e conforme eu for adquirindo novos equipamentos agora em 2023 eu vou trazer vídeo para vocês, vou explicar como funciona, vou fazer um review, talvez não tão técnico, mas com as minhas percepções sobre aquele equipamento, vou trazer tutoriais também de como utilizar, como extrair o melhor resultado de cada um deles. Continue acompanhando o canal, estou me esforçando muito para manter a frequência nos vídeos, só que é muito difícil. É muito difícil, às vezes eu não gravo em horário de trabalho para não comprometer o trabalho da agência e também porque pro pessoal ali atrás não ter que ficar em silêncio, e a gente conversa muito, nosso trabalho é muito dinâmico, então a gente está o tempo inteiro conversando, a equipe nunca trabalha em silêncio, e para não atrapalhar isso eu gravo ou bem cedinho, como eu estou fazendo agora. Nosso expediente começa às 8h30, 9 horas, eu vim aqui 7 e pouco da manhã para gravar, ou de noite, e é muito difícil, porque chega de noite e você já está cansado, que acordou cedo, fez evento, fez um monte de coisa, e aí o vídeo não rende, chega no outro dia tem compromisso, chega no outro dia tem gravação para fazer de noite, chega no outro dia tem reunião de noite, então acaba que as coisas vão se enrolando. Então chega final de semana, aí sábado tem evento, domingo tem compromisso, domingo é um evento de lavar o carro, e aí já me toma metade do dia, então fora outros trabalhos, fora estudo, fora leitura, então é muito difícil manter frequência dos vídeos aqui no canal, mas eu estou me esforçando, prometo me esforçar ainda um pouco mais, então por isso peço o seu apoio, peço o seu comentário. Se eu não responder de imediato, eu vou responder em algum momento. Peço sua curtida para ajudar o canal a crescer e me incentivar e me motivar cada vez mais a trazer esse conteúdo aqui para vocês. Abraço pessoal e até a próxima!